Alô a todos que acompanham esta nossa videoaula. Esta é a nossa primeira aula sobre reanimação cardiopulmonar no adulto com um socorrista. Nesse caso, nós vamos abordar hoje. E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever, dar um like e compartilhar esse vídeo na rede social. Então, inicialmente, vamos abordar aqui sobre as considerações comparativas da RCP. O que se fazia no passado e o que se faz na atualidade. Na atualidade, quanto à frequência das compressões na RCP, essa frequência das compressões é no mínimo 100 por minuto e no passado era aproximadamente 100 por minuto. No caso da profundidade da compressão em adulto, hoje na atualidade é no mínimo 5 centímetros e no passado se orientava para a faixa de 4 a 5 centímetros de profundidade. Então, essas considerações comparativas é muito importante para você saber o que se faz na atualidade e o que se fazia anteriormente. Então, espero ter deixado muito bem claro este tópico aqui. Agora nós vamos abordar aqui sobre a técnica de reanimação cardiopulmonar, onde a base da RCP ou da reanimação cardiopulmonar são as compressões torácicas, onde nós vamos ter uma coluna de avaliação e outra coluna de técnica de avaliação e ação. No primeiro momento, na avaliação, quando você aborda o paciente em parada cardiorrespiratória, você inicialmente vai o que fazer? Verifique se o paciente está respondendo. Qual é a técnica de avaliação e ação nesse momento? Posicione-se ao lado da vítima e coloque-se ao lado da vítima ali e toque no ombro dessa vítima, onde você vai tocar e perguntar: você está bem? Você está bem? Você vai estar avaliando se esse paciente está bem ou não nesse primeiro momento. Nesse momento onde você aborda e bate no ombro da vítima e pergunta se você está bem, nesse momento você aproveita também, avalia se tem algum tipo de respiração, através apenas do olhar em locus. Você vai olhar para o tórax desse paciente, sendo que em seguida esse exame do tórax ele tem que levar aproximadamente aí de 5 a 10 segundos, ou seja, você não pode passar muito tempo ali avaliando se o paciente tem alguma responsividade quanto à avaliação do tórax, tem que ficar pouco tempo avaliando ali. Então essa avaliação é bastante rápida, onde você vai observar se esse paciente tem uma respiração normal ou tem uma respiração anormal, como no caso ele pode estar apresentando respirações anormais que nós chamamos de GUSP. Então, muita atenção quanto ao GUSP. Se você identifica o GUSP, o paciente vai estar nesse momento já apresentando uma respiração anormal nesse caso. Então, no segundo momento, quando você identificou que o paciente não tem uma respiração boa, no segundo momento você vai acionar o serviço médico de emergência e pedir um DEA, tá? Onde você aciona o serviço médico de emergência e peça um DEA para quem estiver próximo de você, nesse caso. Então, uma vez que você já acionou o serviço médico de emergência e pediu o DEA, você vai para o terceiro passo, onde você tem que voltar ao paciente e verificar se o paciente tem pulso carotídeo. Você não pode perder também muito tempo na avaliação do pulso carotídeo. Tem que levar de 5 a 10 segundos. Aonde você vai avaliar o pulso carotídeo? Na artéria carótida, que fica entre a traqueia e fica entre também o músculo esternocleidomastoide. Nesse momento você vai palpar aí o pulso carotídeo, onde você vai verificar se esse paciente tem pulso ou não. Se não sentir pulso, em 10 segundos, inicie imediatamente a RCP, onde você vai realizar 30 compressões e 2 ventilações. Observe muito bem, você avaliou o paciente e não tem pulso, então você vai iniciar a RCP pelas compressões, tá certo? Mas no caso que você vai avaliar o paciente e você não consegue palpar o pulso desse paciente, nesse caso, se está com um tempo de 5 a 10 segundos para você realizar essa avaliação e você não conseguiu palpar o pulso desse paciente, então nesse caso você vai iniciar a RCP, tá? RCP você vai iniciar pelas compressões. Quando você realizar
5 ciclos ou 2 minutos, volta a reavaliar o paciente, você tenta palpar se esse paciente tem pulso ou não. Então, pessoal, muita atenção com esse tipo de situação, porque você não pode ficar tentando palpar o pulso do paciente e deixar o paciente sem compressão torácica. Então, com urgência, se você não palpou o pulso carotídeo, então, e deu tempo de 10 segundos, então você vai iniciar, nesse caso aí, as compressões torácicas. Então, no terceiro momento também, a gente está falando aí ainda de circulação do paciente, tá? No momento que a gente está avaliando se o paciente tem pulso ou não, coloque o calcanhar de uma das mãos na metade inferior do externo. Ou seja, você não conseguiu identificar o pulso ou conseguiu identificar o pulso desse paciente, você vai iniciar a RCP pelas compressões, onde você vai colocar uma das suas mãos na metade inferior do externo. Você divide ali o tórax em duas partes, a parte superior do externo e a parte inferior. Na parte inferior do externo é onde que você vai colocar o calcanhar de sua mão, aonde você vai comprimir com força e rapidez, ou seja, uma frequência mínima de 100 por minuto e uma profundidade de pelo menos 5 centímetros. Então, para você ter eficácia e eficiência durante a compressão torácica, você precisa também deixar o tórax se retornar. Aí depois você realiza a compressão, deixa o tórax se retornar, sendo que essa profundidade tem que ser pelo menos de 5 centímetros, tá certo? E essa frequência de no mínimo 100 por minuto. Seguindo assim essa técnica, você se posiciona desse jeito, tá? Onde o tórax fica reto, o membro superior fica reto, apoiando-se no calcanhar de sua mão que está diretamente posicionada na metade inferior do externo, onde seu tórax joga todo esse peso em cima do braço e posteriormente em cima do tórax. Assim vai facilitar a sua técnica de realizar a RCP, onde vai ter que ter uma frequência de no mínimo 100 por minuto e uma profundidade de pelo menos 5 centímetros nesse caso. Então é muito importante você realizar a técnica de uma forma correta, aonde vai ter eficácia no bombeamento de sangue através da sístole quando você comprime, que esse sangue vai para a massa encefálica, assim nutrindo a massa encefálica, tanto com oxigênio quanto com nutrientes. O que é de grande importância também durante as compressões torácicas é permitir o retorno total do tórax. Uma vez que permite o retorno total do tórax, está permitindo também que as cavidades do coração, os dois ventrículos, se encham também de sangue e minimize também, no momento das compressões, as interrupções durante as compressões. Alterne também os profissionais a cada 2 minutos, ou seja, aquele profissional de saúde ou aquele socorrista que está realizando a compressão torácica, ele vai realizar apenas ali 5 ciclos ou 2 minutos. Depois alterne com outro profissional de saúde, onde tem que haver, nesse caso aí, uma boa combinação, uma boa sincronização. Quem está ventilando vai para a compressão e quem está realizando a compressão torácica vai ventilar. Nesse caso, se houver 2 socorristas. Mas se houver apenas um socorrista, nesse caso aí, ele vai realizar as compressões torácicas e a ventilação, nesse caso. Muita atenção também quanto a ventilação excessiva tem que ser evitada. Como você pode evitar a ventilação excessiva? Quando você realiza uma boa abertura das vias aéreas e realiza uma boa ventilação, o tórax se levanta, tá certo? Nesse momento que você está realizando essas ventilações, tá certo? Você tem que observar se o tórax está se levantando. Assim você está percebendo que todo aquele ar que está sendo jogado para dentro está indo para o pulmão. Uma vez que você não faz uma boa abertura de vias aéreas e você ventila, esse ar pode ir para o estômago e o paciente pode vir a apresentar náusea e vômito. Muito atenção! Se no caso o paciente apresentar pulso ou se houver pulso dessa vítima, inicie a ventilação de resgate, uma ventilação a cada 5 a 6 segundos. Você pode estar se perguntando como que eu vou saber que eu tenho que aplicar uma ventilação a cada 5, 6 segundos. A técnica é o seguinte,
você pode conferir mentalmente após você aplicar a primeira ventilação. Para você saber a próxima ventilação, você pode conferir mentalmente 601, 602, 603, 604, 605, 606. Aí você aplica a próxima ventilação. Nesse caso, vai ficar em torno de 10 a 12 ventilações por minuto. Verifique também se o pulso do paciente, se o paciente está apresentando pulso a cada 2 minutos. Ou seja, após a cada 2 minutos ou 5 ciclos, você vai avaliar assim, se o paciente tem pulso ou não. No quarto momento da avaliação, se não sentir o pulso, verifique se o ritmo é chocável ou desfibrilável. Nesse caso, o próprio DEA ou desfibrilador externo automático, ele avalia o ritmo, ele vai dizer para você se esse ritmo é chocável ou desfibrilável. Administre assim um choque conforme indicado pelo DEA, aonde vai ter uma voz que vai indicar o choque ou não. Pode falar para você aplicar o choque no 3. Nesse caso, você vai olhar todo o panorama, todo o cenário, aonde ninguém tem que estar tocando no paciente, aonde você vai aplicar esse choque. Ao apertar o botão choque do DEA, nesse caso, após você aplicar o choque no paciente, você vai reiniciar a RCP após o choque. Você vai reiniciar essa RCP pelas compressões. Nunca esqueça, você vai reiniciar a RCP pelas compressões. Você deve ter observado que essa reanimação cardiopulmonar é apenas com um socorrista nesse caso. Ele realiza a compressão torácica, mas também ele realiza a ventilação. E muito importante que eu devo chamar muita atenção quanto à reanimação cardiopulmonar é a frequência, que é no mínimo 100, e a profundidade aí de aproximadamente aí 5 centímetros, tá certo? Onde tem que realizar uma boa sincronia entre a compressão e ventilação. E quando o DEA chega, tem que sincronizar também com o DEA. É muito importante o profissional de saúde dominar esse tipo de procedimento na prática, esse tipo de técnica. Uma vez que ele aplica essa técnica de uma maneira correta, ele está ajudando a salvar a vida de alguém apenas usando a habilidade, sem nenhum tipo de equipamento. Então, espero que vocês tenham gostado desse tipo de formato. Se você ainda não é inscrito nesse canal, convido você a se inscrever, dar um like e compartilhar esse vídeo na rede social. E até a próxima aula!